Olá, sou o professor André Fontinelli, falando aqui diretamente do QG do Enem. A gente está aí nesse projeto agora de foco nas específicas, nas segundas fases dos vestibulares mais diferentes aí do Brasil. E no bloco passado, a gente já vinha resolvendo uma questão sobre polinômios, era um problema com 3 itens. A gente resolveu o item A, resolveu o item B, e falta o item C ainda para finalizar aquela questão. Então, bota aqui na tela para mim, por favor, para a gente ver qual é o problema. Tá aí, ó, ainda é a mesma equação. O polinômio é x3 menos 6x2 mais 11x menos 6. E a gente quer saber quais são as raízes desse polinômio. Só que agora no item C, repara que, curiosamente, não tem nenhuma informação adicional. O que eu quero dizer com esse nada é que a questão poderia estar proposta pura e simplesmente desse jeito que você está vendo aí. Determine todas as raízes do polinômio tal, ponto final aqui, ó, sem nenhuma informação adicional. Pois bem, galera, vamos um pouquinho mais para frente ali, pegar um slide em branco. O que a gente vai falar agora, o assunto que a gente vai tratar, que tem a ver com a solução desse item C, é uma coisa chamada teste das raízes racionais. E, basicamente, o teste das raízes racionais, ele pode ser pensado, pode ser entendido por você, ainda que tecnicamente isso ainda não esteja perfeito, tá? Acho que didaticamente funciona, você pode pensar como sendo um método para chutar raízes. A ideia basicamente aqui é a seguinte, galera. Você tem esse polinômio aí, né, que é o P de x, igual a x3 menos 6x2 mais 11x menos 6. A gente quer encontrar as raízes dele, a gente não sabe nenhuma informação, né? No item A do problema, você deve lembrar, e se não lembra aí, cabe olhar o vídeo anterior, a gente estava tratando disso lá. A gente resolveu essa equação, descobriu as raízes desse polinômio, sabendo que uma dessas raízes era dada. Então, a teoria aqui é a seguinte: se você soubesse uma raiz desse polinômio, isso tinha um certo desenrolar, porque através de uma raiz você poderia usar o algoritmo de Brillouin-Ruffini, cair num polinômio de grau 2, e esse polinômio de grau 2 você poderia determinar as raízes dele usando a fórmula de Bhaskara. Então eu vou botar assim entre aspas, tá? Ó. Se eu soubesse uma raiz, o problema estaria resolvido. Pois bem, então a teoria é a seguinte, pessoal. O teste das raízes racionais vai ser um critério para a gente poder chutar melhor raízes de um polinômio. Então, a matéria e o conteúdo é o seguinte. Vamos lá. Tá aqui. Teoria. Então, se P sobre Q é uma raiz inteira ou fracionária do polinômio P de x, então P, que é o numerador, né, é divisor do coeficiente independente e Q, que é o denominador, é divisor do coeficiente líder. Tem muitos nomes aí, né? Muita coisa para a gente tratar. Bom, em primeiro lugar, galera, o nome do teste é teste das raízes racionais, né? E um número racional a priori é um número que pode ser representado por uma fração. Significa que esse teste não serve para a gente encontrar toda e qualquer raiz de um polinômio. Ele pode ter raízes irracionais, como raiz de 2, raiz de 3, π, né? Pode ter também raízes complexas além disso, e essas raízes a gente não tem como achar usando esse teste. Quer dizer, ele tem um propósito muito específico, que é encontrar raízes racionais, e as racionais incluem as inteiras. Quando você, por exemplo, olha esse P sobre Q aqui,
O fato de estar na forma de fração não significa que a divisão não possa ser exata. Pode ser, por exemplo, um 4 sobre 2 que dá 2, enfim, um 6 sobre 3, enfim, isso pode dar número inteiro também. Então o esquema é o seguinte, galera, entrando direto no nosso exemplo, né, quem importa bastante aí são o coeficiente independente do polinômio, né, o último que não tem nada com x relacionado, e o coeficiente líder também. Repara que aqui na fórmula, do jeito que ela está escrita, o coeficiente líder está implícito, né? Esse x3 aqui que não tem nada multiplicando, na verdade é como se tivesse 1 ali do lado dele. Então, esse carinha aqui é o coeficiente líder, e esse último camarada aqui é o coeficiente independente. Pois bem, o critério depende diretamente desses dois caras. Você vê que o coeficiente independente aparece aqui e o coeficiente líder aparece também. E mais do que isso, né, quem tem relevância para a matéria que a gente está vendo agora são os divisores desses coeficientes. O divisor do coeficiente independente e o divisor do coeficiente líder. Então você, em primeiro lugar, pega os divisores desses dois números, contando tanto os positivos quanto os negativos. Então, os divisores do menos 6 são o mais ou menos 1, o mais ou menos 2, o mais ou menos 3 e o mais ou menos 6. Né? Depois você vê os divisores do coeficiente líder. Como ele é 1, aí a coisa fica mais simples, né? Os divisores de 1 são pura e simplesmente mais ou menos 1. Então, o que essa questão está dizendo é que se algum número inteiro ou então fracionário anula esse polinômio, é a raiz desse polinômio, significa que o numerador necessariamente tem que vir dessa lista de cima e o denominador tem que vir dessa lista de baixo. Então, com isso, você cria uma lista de candidatos à raiz. Essa palavra é importante. Candidatos, porque você não tem certeza se os números que vão ser gerados por esse critério vão ser raízes ou não. Então, os candidatos são todos os números da lista de cima divididos por todos os números da lista de baixo, que nesse caso só tem mais ou menos 1, né? Então, quando você pega 1, 2, 3 e 6 e divide por 1, aí dá eles mesmos, né? 1, 2, 3 e 6. Mas, eventualmente, essa lista de baixo poderia ter mais divisores. Poderia ter um 2 aqui, poderia ter um 3. E, eventualmente, frações do tipo meio, 1/3 poderiam aparecer. Mas, dividindo 1, 2, 3 e 6 por 1, os resultados são mesmo mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. O que significa isso? Significa que são essas raízes aqui que eu vou chutar. Essas são as raízes. As raízes, entre aspas, né? Os candidatos, né? Que eu vou chutar. Então você vai na tentativa aí, né? Se você, por exemplo, substituir o menos 1, se você tentar calcular P de menos 1, dá para ver que a conta não dá zero. Ó. Primeiro você tem menos 1 ao cubo, que vai dar menos 1 mesmo. Depois menos 1 ao quadrado dá 1, vezes menos 6 dá menos 6. Menos 1 vezes 11 dá menos 11. E depois você tem o menos 6 ali, né? Então essa conta dá menos 24. E aí depois se você tentar o 1, por exemplo, P de 1 dá 1 ao cubo, que é 1 mesmo. Menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 11, menos 6. Você vê que essa conta dá 12 menos 12, portanto, zero. Então, está aqui, ó. Encontrei uma raiz. Está aí. E aí, uma vez que eu sei que, por exemplo, o x igual a 1 é raiz, tem todo o caminho que está explicado lá no item A do problema para você continuar resolvendo essa questão aí e terminar, né? Uma vez que você sabe que x igual a 1 é raiz, você vai usar o algoritmo de Brillouin-Ruffini, depois cair num polinômio do segundo grau e encontrar as raízes desse polinômio do segundo grau. Para quem não viu o vídeo anterior, vamos fazer então rapidinho aí no caso em que 1 é raiz. Tá aí, ó, o polinômio original. Ó, vamos lá, Brillouin-Ruffini.
o polinômio original é 1x3 menos 6x2 mais 11x menos 6, a raiz que você encontrou é 1. Lembra, você começa repetindo o primeiro coeficiente, é 1, depois você faz aquelas sequências de contas, de multiplicar e somar. Então, 1 vezes 1 dá 1 mesmo, com menos 6 dá menos 5 vezes 1 dá menos 5, com 11 dá 6, e 6 vezes 1 dá 6, com menos 6 dá 0. Esse último número que você encontra é o resto, e esses aqui são os coeficientes do quociente. Você encontrou aqui um polinômio do segundo grau, que é o x ao quadrado menos 5x mais 6, e as raízes que ainda faltam, agora que você descobriu que uma dessas raízes é 1, as raízes que ainda faltam vêm desse polinômio. Então, você iguala ele a 0 e encontra as raízes através da fórmula de Bhaskara. Aqui basta fazer um Bhaskara, que você vai encontrar x igual a 2 ou x igual a 3 como solução. E aí, o conjunto solução com todas as raízes são 1, que você encontrou usando o teste das raízes racionais, 2 e 3, que você encontrou depois de utilizar o algoritmo de Briot-Ruffini. Então, mais uma vez, a resposta do problema seria 1, 2, 3, como a gente já sabia, dos itens anteriores. Pode voltar para mim, por favor? Então, tá aí, pessoal. Essa foi a segunda questão, Agora a gente completou com esse segundo bloquinho de polinômios, a gente completou a segunda parte dessa revisão de foco nas específicas. Já tivemos um bloco tratando sobre geometria analítica, importantíssimo. Agora esse bloco sobre polinômios, e no próximo bloco a gente vai tratar sobre números complexos. Cabe um recado aqui antes da gente se despedir, que é o seguinte, pessoal. Os nossos vídeos aqui, eles são relativamente curtos, de 20 minutos, então não tem como os professores abordarem 100% da matéria. O objetivo aqui é a gente trazer à tona, colocar em pauta questões que são muito relevantes para o vestibular, para poder orientar os nossos alunos em relação ao que cai mais ou que cai menos, mas é importantíssimo que vocês aí em casa complementem esse trabalho nosso, buscando outras questões, buscando livros para poderem entender essa matéria com um pouco mais de calma, procurando outros links para vocês se alimentarem também. E aí, ter uma formação mais consistente para quando chegar lá na hora da prova, vocês conseguirem matar os problemas. Certo? Um abraço e até o próximo bloco.